Olá, hoje nós abordaremos sobre os tipos de pesquisa qualitativa. Então, os estudos qualitativos, eles variam seus objetivos, seus métodos, da forma da coleta e análise dos seus dados e a apresentação dos seus resultados com relação aos estudos quantitativos. E os principais tipos de pesquisa qualitativa são pesquisa etnográfica, pesquisa participante, pesquisação e estudo de caso. Nós vamos abordar cada um deles aqui. Então, a pesquisa etnográfica, ela estuda a sociedade na perspectiva da cultura. Coleta de dados sobre valores, hábitos, crenças, práticas, comportamentos de um grupo social. Ela dá ênfase no processo, o qual inclui geralmente longas observações do pesquisador imerso na realidade estudada. Utiliza-se da história oral e a análise de documentos. Então, a pesquisa etnográfica, geralmente, não há intervenção, você observa, você participa daquele contexto social, você vai estudar os indivíduos naquele contexto, naquela perspectiva de cultura, considerando a sua raça, seu gênero, a sua condição sociodemográfica, enfim, todos os fatores que fazem parte daquela cultura, daquela sociedade. Para que serve isso? Para a gente identificar valores, crenças, porque por vezes não adianta a gente querer impor um conhecimento, fazer um programa de educação em saúde, sem antes conhecer quais são as crenças daquela população, né? O que eles sabem, e muitas vezes nós devemos trazer esse conceito, esse conhecimento popular para nos aproximar da população. Então, ter esse conhecimento etnográfico da nossa população, ele é importante para nós conhecermos e sabermos como agir com eles para aumentar a adesão nos programas de saúde, assistência, enfim. A pesquisa participante, ela busca o envolvimento da comunidade na análise de sua própria realidade. Então, aqui o indivíduo ele já é um sujeito participante em busca de alguma melhoria no local. São interesses da comunidade na própria análise, visando encontrar problemas reais para serem debatidos e estudados. A comunicação ela é horizontal entre todos os participantes, ou seja, se eu vou fazer uma entrevista, uma conversa de grupo, um grupo focal, todos podem falar igualmente e não tem certo e não tem errado. Então, eu tenho um problema, por vezes é comum, ou eu posso sentar com eles e discutir, né, perguntar quais são os problemas locais que eles têm, e depois eles vão relatar. Ou eles já têm um problema e nós trazemos esse tema para discutir como que nós podemos resolvê-lo. Então, isso é uma pesquisa participante, você chama os indivíduos para refletir sobre o problema de pesquisa também, sem trazer a resolução do problema para si. Então, não sou eu, pesquisadora, que vou resolver. Eles vão debater e vão chegar num acordo, num comum. E eu vou só relatar o que foi feito naquela pesquisa, naquela entrevista. Então, é muito utilizado para estabelecimento de programas públicos, determinação de ações básicas em grupos de trabalho, porque eu quero saber qual que é o problema da minha comunidade, do local onde eu estou inserido, para poder ajudar. Então, sabendo qual que é o problema, como que eles acham que seria viável resolver, aí eu vou atrás de recursos, de gestão, para viabilizar aquele programa, tá? A pesquisação é toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. Então, eu tenho a identificação de um problema, aqui em cima, reconheço, né, os fatos sobre o problema, vou fazer a pesquisa na literatura, ver o que mais a literatura me traz a respeito daquele problema. Depois, vou fazer um planejamento de atividade para a solução desse problema. Então, juntamente com a comunidade, eu posso pegar parte da pesquisa participante, né, e identificar, fazer esse planejamento e implemento o programa. Então, até aqui, de repente, eu fiz pesquisa participante, né, com a população, me informando quais são os problemas, as possibilidades de resolução. A partir daqui, eu posso ter pesquisação. Então, eu vou implementar um programa que foi debatido, que pode ser útil
para resolver o problema local. Então, eu vou implementar esse programa e vou monitorar para verificar os resultados, fazer levantamento dos indicadores, avalio o efeito dessas ações, se foram satisfatórios, ok, eu saio com esses resultados e vou fazer análise desses resultados. Se a avaliação ainda não foi satisfatória, tem isso para melhorar, aquilo poderia ser aprimorado, eu não estou conseguindo ter acesso ao sistema, o que está errado com a implementação do meu programa? Então, eu reviso e aperfeiçoo e faço essas mudanças que forem necessárias. Implementei com essas mudanças, monitoro, avalio, a hora que estiver ok, funcionando, saio, apresento os resultados daquela minha pesquisa e vamos fazer outras atividades para melhorar a gestão em saúde no local. Tá? Então, isso seria a pesquisa-ação. Eu implemento, monitoro, avalio, ajusto o que precisa ser feito, né, até que o programa fique redondo. E o estudo de caso, ele explora um sistema delimitado ou caso, ou mesmo vários casos, com uma coleta profunda de dados a partir de múltiplas fontes. Então, eu posso ter um caso único, né, um evento raro que aconteceu, um caso ou uma pessoa, ou uma unidade de caso. Né? Então, eu tenho um tema, vou analisar o comportamento dos escolares durante o intervalo, agora principalmente, né, da pandemia. No retorno, eu vou observar como os jovens se comportam nos intervalos. Então, eu estou pegando uma unidade de caso, que é o comportamento dos jovens. Agora, eu posso pegar algum caso de uma doença rara, alguma coisa que surgiu, um caso muito específico, e também fazer essa exploração. O estudo de caso ele é apropriado nas situações em que a pergunta de pesquisa é uma interrogação do tipo o que, como ou porquê, buscando a descrição da explicação de um fenômeno. Então, é algo muito amplo e que vai me exigir bastante aprofundamento na literatura, bastante embasamento teórico para tentar responder essas questões. É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Como que eu faço a coleta de dados de um estudo de caso? Então, os estudos de caso, eles requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta. Então, documentos, entrevistas, observações. Eu posso fazer vários, eu posso escolher um ou outro, ou fazer uma mescla de tudo isso. E daí vai ter que ser bem detalhado na sua metodologia. E quais seriam essas etapas? A formulação do problema, como toda pesquisa, definição das unidades de caso e seleção dos casos. Então, quais desses indivíduos que eu vou selecionar para o meu estudo de caso? Quais desses indivíduos eu estou observando o comportamento? Também envolve seleção de casos quando eu trabalho com unidades de caso. Tá? Então, eu vou monitorar o comportamento dos jovens. E minha população de jovens ela é enorme. Mas quais jovens? Né? Aqueles no intervalo, vou estipular uma faixa etária, alguns, os que não usam máscaras, os que usam, enfim, eu vou delimitar quem são os indivíduos, vou selecionar esses casos que eu estarei observando para relatar. Elaboração do protocolo, então vou fazer entrevista, questionários fechados, discursos livres, vou gravar, vou filmar, como que vocês vão fazer essa coleta das informações, vai ser bem descrito na elaboração do protocolo. E essa coleta dos dados, então, se vai ser por questionário, depois você vai fazer uma audiodescrição do vídeo, da entrevista, análise e interpretação, e redação do relatório. E aqui nós vamos falar então dos métodos de coleta dos dados na pesquisa qualitativa. Então ali nós falamos do tipo de estudo. Aqui nós vamos falar do como nós vamos coletar as informações para cada um desses estudos, né? Ou para cada um não. No caso, qualquer um desses estudos eu posso usar observação, entrevista ou análise de documentos, tá? Então é o como que eu vou obter as informações daqueles tipos de estudo. Então,
A observação é um método de análise visual que consiste em se aproximar do ambiente natural em que um determinado fenômeno ocorre. E ela pode ser participante ou não participante. Então, eu posso atuar ou eu posso só observar. Quando eu vou participar, eu só preciso tomar o cuidado para não interferir no resultado, né? De manipular as informações que aqueles participantes estão me trazendo. E a não participante, eu fico externo. Estou inserido naquele contexto, mas eu só observo, eu não interajo com o meio. Ela pode ser estruturada ou não estruturada. Então, torna-se científica à medida que está adequada a um plano de pesquisa, é planejada sistematicamente e obedece métodos de registro. Então, eu posso ter um roteiro do que eu vou avaliar, do que eu vou pesquisar com os meus participantes, ou eu posso deixá-la bem aberta e observar os fenômenos que vão acontecendo ao longo do tempo. Ela exige algumas habilidades, então capacidade de estabelecer relações de confiança, como eu falei, dependendo do método, principalmente que você vai utilizar, você pode influenciar, né, nas respostas, ter sensibilidade para as pessoas, então você vai se colocar naquele contexto familiar, naquele contexto social, onde você está executando a sua observação. Ser um bom ouvinte, gerar empatia com seus participantes. Quanto melhor esse vínculo, mais fidedignas são as informações que você vai coletar. Formular boas perguntas, que respondam aquilo que você precisa saber também. Ter familiaridade com as questões investigadas. Ter flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas. Então, e não ter pressa, porque aqui você vai ficar um bom período imerso naquele contexto social para verificar o que acontece para tentar explicar algum determinado fenômeno. Então, tem que saber lidar com o imprevisto e não ter pressa na coleta dos dados. Então, por isso exige planejamento e cronograma. Quais são as vantagens? Permite o estudo de variados fenômenos, o que pode estar interferindo num determinado desfecho, então você está lá observando, identificar atitudes e comportamentos e perceber a sinceridade dos participantes. As desvantagens: a durabilidade, que pode ser variável, ela pode demorar demais. Os aspectos da vida cotidiana nem sempre são acessíveis, né? Então, às vezes, por mais que você esteja ali inserido no contexto, pode passar alguma coisa que você não está visualizando por estar inserido no aspecto, de repente, lá no âmbito familiar, que não está sendo observado na relação com a comunidade. E restrições de tempo e espaço. Então, com relação ao tempo da tua pesquisa, né, principalmente, e espaço, porque se você está numa comunidade, você não está inserido em outras, então você não pode estar em vários locais ao mesmo tempo e não está observando o que está acontecendo numa comunidade maior ou amplamente no município, no território, enfim. A entrevista é um dos métodos mais utilizados na pesquisa qualitativa. Podem ser entrevistas estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. Então, estruturadas você tem um roteiro, né, e você tem perguntas geralmente fechadas, sim, não, talvez, raramente, quase nunca. Semi-estruturadas, você tem algumas opções de resposta, você deixa algumas questões em aberto, você direciona a tua pergunta. E não estruturadas, você faz a pergunta e deixa a pessoa livre para fazer o discurso sobre o que ela acha daquele assunto que você perguntou. O instrumento básico de coletas, tá? É a entrevista, ela é muito utilizada. A vantagem da conversa face a face, de maneira metódica, então, e precisa haver um roteiro das tuas perguntas, porque senão, às vezes, o entrevistado se perde, ele já não sabe mais o que você está perguntando, ou ele começa a emendar com outros assuntos, que às vezes não é o contexto do teu problema, diferente da observação, que você aceita tudo que vem, né? E vai vendo se aquilo que ele está falando não está interferindo também no teu fenômeno, no teu problema de pesquisa. Então, na observação, isso é muito bem aceito.
Na entrevista, por vezes, você já quer direcionar, você pode extrair dela dados quantitativos também, né? Quais os temas, os assuntos que mais se repetem, determinar padrões de resposta. A maioria da população respondeu que sim para um determinado evento, ou respondeu que não, ou que não sabe, enfim. E o objetivo é compreender as perspectivas e experiências dos indivíduos que estão sendo pesquisados. Ela também pode ser do tipo padronizada ou estruturada, despadronizada ou semi-estruturada, livre, guiada ou focalizada. Então, a padronizada ou estruturada tem um roteiro estabelecido com perguntas pré-estabelecidas e o indivíduo vai respondendo em cima delas. E elas podem ser as perguntas de corpo fechado, semi-abertas. As despadronizadas, eu tenho liberdade do pesquisador para desenvolver cada situação. Então, eu tenho algumas coisas que eu quero saber, mas à medida que o participante vai respondendo, eu posso perguntar outras coisas que eu acho que pode fazer sentido. Então, ela é semi-estruturada. E realmente livre. O pesquisador, depois de um breve diálogo, limita ao máximo as intervenções. Então, eu fiz uma abordagem sobre o tema que eu quero pesquisar, fiz a minha pergunta e agora eu deixo livre para o pesquisador, para o pesquisado, falar sobre aquele assunto e eu faço o mínimo de intervenções, de perguntas possíveis para não tentar direcionar a fala, o discurso do meu pesquisado. E guiada ou focalizada, então o entrevistado ele fala livremente sobre um tema específico. Então eu só dei um tema e ele vai falar. Tá? E pode ser por grupos focais, eu posso trabalhar em grupos e observar o que várias pessoas falam, acham, pensam sobre aquele tema e posso anotar, posso gravar, claro, vou pedir direito de imagem, de gravação, tudo conforme a ética exige em pesquisa. Tá? Então, a entrevista, né, ela tem essa finalidade de ser um recurso metodológico, de natureza interativa e discursiva. Então, o indivíduo vai falar sobre. E qual que é a entrevista, a diferença de entrevista e questionário? A entrevista ela é mais aberta, eu deixo o meu pesquisado falar sobre ou dar a possibilidade de responder. Eu faço a pergunta e dou as opções de resposta e ele me diz qual que é a melhor que se aplica. O questionário não, o questionário eu entrego para ele e ele responde. Então, é totalmente diferente da entrevista. Tá? Eu não tenho essa percepção do indivíduo, essa possibilidade de fala, de livre discurso. E como que você vai proceder, conduzir a entrevista? Então, você vai se apresentar, vai apresentar seu objeto da pesquisa, sua metodologia e vai fazer as perguntas. Então, vai formular essas perguntas para o entrevistado. Recomenda-se que você tenha um roteiro com tópicos para te guiar durante a entrevista, para que você consiga, ao final, atingir o seu objetivo do estudo e responder ao seu problema de pesquisa, principalmente se você for entrevistar pessoas diferentes. Atentar-se para o silêncio, porque muitas vezes a pessoa faz pausas, né, o entrevistado faz pausas no seu discurso, porque está acessando memórias, está relembrando alguma situação. Então, é importante para não cortar o discurso do entrevistado e você não perder informações profundas e importantes para a sua coleta. Proporcionar um clima agradável, gerar empatia com esse indivíduo, para que aumente a chance de que ele te dê uma resposta mais fidedigna possível. E como que você deve fazer o registro desses dados? Você pode optar por gravação de som ou imagem ou fazer anotações. Nos estudos qualitativos, é recomendado que se façam as gravações. No entanto, você deve lembrar de pedir para o indivíduo assinar consentindo com elas, tá? Seja gravações de som ou imagem. E encerre dando um feedback para o indivíduo, acolhendo, né, que aquela entrevista, ela é importante, foi importante para o entrevistado e vai gerar frutos para responder algum problema de pesquisa. Quais são as vantagens da entrevista? Então, você pode analisar os dados em profundidade e aplicar em analfabetos. Das desvantagens, nós teríamos quando o indivíduo tem dificuldade de expressão ou comunicação, falta de motivação do entrevistado e também do entrevistador, que não estimula, não incentiva,
E aí vai dessa questão da inabilidade do próprio entrevistador, se perder nas perguntas, não fazer perguntas adequadas ou com profundidade, ou de acordo com o contexto e a alfabetização do indivíduo também. Obter falsas respostas e ter influência do entrevistador. Então, principalmente quando você ocupa um cargo de gestão, por exemplo, e vai fazer a sua pesquisa com os funcionários de onde você está inserido, porque você quer fazer alguma pesquisa sobre um meio de trabalho. E aí as pessoas podem ficar desconfortáveis em te responder algo, já que você é o próprio coordenador da equipe. Então, se atentar se você não tem algum cargo que possa influenciar os entrevistados. A pesquisa documental, ela revela aspectos novos de um tema ou problema. Então, ela complementa as informações obtidas por outras técnicas. Então, independente do tipo da técnica que você vai utilizar, você vai fazer uma pesquisa documental também, para complementar aquelas informações, confrontar com o que já é visto na literatura sobre determinado tema. Ela permite a obtenção de dados quando o acesso ao sujeito é impraticável. Então, ela é muito usada nesses sites de domínios públicos, o DataSUS, IBGE, que você tem informações amplas, né, maiores da população como um todo, e que você não precisa ficar indo de casa em casa, né? O IBGE já faz esse censo, o DataSUS já tem essas informações, então depende do teu problema de pesquisa. Entre as principais fontes documentais estão os documentos pessoais, os documentos administrativos, material publicado em jornais e revistas, se você quiser fazer um levantamento histórico de algum fenômeno, as publicações de organizações, documentos disponibilizados pela internet. Então, são várias fontes que você pode acessar informações da população sem necessariamente ir até ela. E de posse dessas respostas, o que você vai fazer? Como que você vai analisar e depois escrever sobre, né, os teus achados? Então, nós temos duas possibilidades, análise de discurso e análise de conteúdo. E o que elas são? Elas são mecanismos de análise de comunicações, né? Então, eu posso fazer essa minha entrevista, essa minha observação, tudo aquilo que eu coletei, aquelas gravações que eu tenho, eu posso interpretar, né, por uma análise de conteúdo ou fazer uma análise de discurso. Então, são possibilidades metodológicas aplicáveis em dados obtidos por meio das entrevistas, mensagens e documentos em geral. Então, por meio das comunicações com o entrevistado. E o que seria análise de discurso e análise de conteúdo? A análise de discurso, ela propõe o entendimento de um plano discursivo que articula linguagem e sociedade no contexto do indivíduo. Então, aqui você leva em consideração a etnia, o sexo, o gênero, as questões socioeconômicas, a região demográfica em que essa pessoa está inserida, as suas crenças, os seus valores, a sua cultura. Tudo isso é levado em consideração. A fala do indivíduo é que está em jogo, né? Então, ela é bem ampla e o foco é você analisar quem fala, é o sujeito e o que tem por trás daquela fala, né? E a análise de conteúdo tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Então, aqui eu vou buscar por palavras-chave sobre um tema específico. Então, eu quero saber o que as pessoas que trabalham comigo acham sobre a organização do trabalho, que elas consideram importantes. E aí eu vou pegando palavras-chave do discurso de cada um deles e eu posso quantificar. Então, quantas pessoas acham que a organização é importante, a higiene é importante, o acolhimento das pessoas é importante, programas de valorização profissional, programas de capacitação profissional, não levar serviço para casa. Então, são coisas que eu posso pegar, né, informações que eu posso pegar no discurso dos participantes entrevistados nessas comunicações e analisar o conteúdo delas e quantificar os aspectos que são importantes. Então, eu não levo em consideração o sujeito, mas sim o conteúdo daquela fala do sujeito, certo?
E aqui eu deixo uma atividade para vocês refletirem, que se você considera que para o seu problema de pesquisa seja adequado uma pesquisa qualitativa, identifique qual tipo de pesquisa qualitativa é o mais adequado para o seu estudo. Lembra lá no início que nós falamos? Pesquisa etnográfica, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante. Qual o método de coleta que você utilizaria? Questionário, observação, documental? E é isso, pessoal. Até a próxima aula.